Por que nós valorizamos o sábado e a Páscoa hoje? Porque eles contêm o significado de voltar a Deus. Quando guardamos a Páscoa, isso indica que voltamos a Deus. Foi por isso que o rei Ezequias fez com que os mensageiros entregassem suas cartas por todo Israel e por todas as cidades de Judá. Aqueles que voltaram a Deus aceitaram com alegria e guardaram a Páscoa sagradamente. Porém, e quanto àqueles que não voltaram a Deus? Vamos ver que tipo de atitude eles tiveram, indo para o versículo 10. Segunda livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 10 diz: Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, como as pessoas reagiram? Riram-se e zombaram deles. Quando a mensagem "Voltem a Deus" foi entregue, as pessoas zombaram e ridicularizaram os mensageiros. Isso não significa que eles não voltaram a Deus? Qual foi o resultado deles? Eles prosperaram no que fizeram? O país deles se tornou forte? Eles foram destruídos, sem exceção. Enquanto olhamos para essa história do passado, podemos compreender imediatamente que o resultado registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 30, está exatamente sendo repetido hoje em dia. Todas as mensagens do Evangelho que pregamos são mensagens de Deus. Pensem sobre o rei Ezequias e os mensageiros. Eles não entregaram a vontade do rei? Nesta época também, Deus pede que toda a humanidade volte a Ele para que Ele possa guiá-los à salvação. As pessoas podem perguntar: como podemos voltar a Deus? Deus está nos dando a resposta. Aqueles que guardam a Páscoa e guardam os decretos, regulamentos e leis de Deus são aqueles que se voltaram para Deus. Vamos para o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Do que eles se desviaram? Eles se desviaram dos decretos de Deus. Isso não significa que eles abandonaram Deus? Vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Portanto, o que eles devem fazer? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. A humanidade deve voltar para Deus. Toda a humanidade estava destinada a vir para a Terra, a cidade de refúgio espiritual, que é uma prisão para as almas. Então, tudo nesta terra é temporário. Ela não dura para sempre. A Bíblia não chama a vida humana de orvalho da manhã? Assim como as gotas de orvalho na ponta da grama desaparecem assim que o sol se nasce, nossa vida chega ao fim em um piscar de olhos. Isso mostra o quão transitória é a nossa vida. É muito rápida e curta. É por isso que Deus diz: vamos voltar ao nosso mundo original. Devemos voltar a esse mundo. Para voltar para lá, devemos subir a escada chamada Leis e Regulamentos de Deus. Vocês devem guardar os decretos de Deus. Aqueles que ainda têm sentidos espirituais terão seus ouvidos abertos para isso. Não importa onde eles vivam, Deus permitiu que eles abrissem seus ouvidos para essas notícias. Através do sábado, o nosso coração deve voltar a Deus. Como chamamos o ato de voltar o nosso coração a Deus? É chamado de arrependimento. É por isso que 2000 anos atrás, quando Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele proclamou essa mensagem primeiro e então começou a pregar o Evangelho. Essa é a vontade de Deus. Pensem na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, que foi para um país distante, voltou para o seu pai, ele ganhou a felicidade daquele momento em diante. No país distante, ele não podia nem comer as vagens que os porcos comiam. O que Deus quis nos mostrar através dessa parábola? Não podemos confirmar quão diferente é a nossa situação atual e o reino dos céus? Não houve mais nada que o filho pródigo tenha feito bem. Foi apenas a mentalidade, a determinação e a resolução de voltar ao seu pai.
Esperando que essa mensagem seja entregue a toda a humanidade, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.